Muito bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso 7º encontro de zootecnistas do estado de São Paulo. Esse encontro ele acontece desde 2018, ele foi implantado na gestão ainda do Dr. Mário Pulga, com a instituição, inclusive, de um prêmio do zootecnista, que é conferido todos os anos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Eu não poderia deixar registrado aqui nesse encontro, né, nesse 7º encontro, a nossa homenagem ao Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, que há uma semana nos deixou, ele faleceu. O Dr. Francisco, durante a sua gestão como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, foi o responsável pela criação da Comissão de Zootecnistas de então, lá nos idos de 2006, no primeiro ano da sua gestão. E logo depois, no ano de 2009, o Dr. Francisco criou também a Comissão Técnica de Ensino e Pesquisa da Zootecnia. Sempre foi uma pessoa muito cordata e muito afeita aos pleitos da zootecnia brasileira. Então, eu não poderia deixar de registrar, né, essa nossa homenagem enquanto zootecnistas e o nosso carinho eterno ao Dr. Francisco. Dando início, então, ao nosso 7º encontro, eu gostaria de dizer que esse encontro ele vai acontecer em 2 dias. Logo mais a gente vai falar sobre qualificar o dia de hoje, mas lembrando que já na próxima quinta-feira, no dia 9, nós teremos a segunda palestra, dentro de um tema bem amplo, bem importante para a zootecnia brasileira, que é o ESG, né? Uma coisa muito recente, muito nova, que a gente está discutindo agora em todas as oportunidades, né? Como é que isso se insere dentro da plataforma de trabalho do zootecnista. E agora, logo no dia 9, a gente tem a segunda palestra dentro dessa temática, que se refere a como os mercados e a atuação profissional é impactada pelo conceito ESG, e vai ser ministrada pela doutora Silvia Robles Reis Duarte, que também é membro da nossa comissão de zootecnia do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Na palestra de hoje, a gente vai ter a oportunidade de contar com o Dr. Paulo Marcelo, que logo em seguida farei a sua... contarei um pouquinho quem que é o Dr. Paulo Marcelo, que também é membro da nossa comissão de ensino. E para abrilhantar o nosso evento, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Odenilson Mocero, que é a pessoa que possibilitou, né, que a zootecnia, durante a sua gestão, ganhasse uma força, ganhasse um novo colorido dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e temos muita honra de recebê-lo aqui na abertura do nosso evento. Então, doutor Odenilson, por favor. Bom dia, doutora Célia, bom dia a todos os que estão presentes neste momento conosco. E antes de qualquer coisa, doutora Célia, fico feliz com a sua citação ao doutor Francisco Cavalcante de Almeida, e realmente ele foi um grande mestre, né? E hoje, vamos dizer, foi uma grande perda, na verdade, considerando a pessoa do doutor Francisco, tudo que ele fez pelas profissões veterinárias, zootecnia, pelo sistema, né, conselhos federal e regionais de medicina veterinária e da zootecnia. E eu fico feliz, né, de tanta coisa boa, inovações, né, e eu diria que eu sou um privilegiado por ter tido o acompanhamento dele a vida inteira, né, no profissional, sabe, a vida inteira. Então, tanto é que no conselho, quando começou em 2006, aqui em São Paulo, eu era o secretário-geral daquela diretoria, né? Ele era o presidente, e depois segui com ele secretário-geral, aí depois virei vice-presidente e agora aqui presidente. Mas ele, nosso grande mestre, o grande balizador para tudo isso, né? E é fato que tanto sua participação, doutor Celso, e tanta gente boa aí da profissão da zootecnia também participando desse trabalho desde aquele tempo, né? E até com vamos dizer, não digo que foi só ideia dele, mas a presença de vocês, ele era muito receptivo e muito propenso, né, a trazer todos os principais
pontos importantes das nossas profissões para o debate e, através de comissão, era o canal. Então, ele é esse grande balizador, nesse norte que ele deu para as nossas profissões em termos de conselho, né? Em termos de ética profissional, é marcante. Eu fico feliz das suas palavras e realmente isso é merecido. Muito obrigado, viu? E queria dizer também, doutora Célia e todos os presentes, com relação a uma participação importante da zootecnia no Conselho de São Paulo, com relação à nossa comissão que nós temos aqui da zootecnia, cujo presidente é o Dr. Celso Carrer. Eu digo que tem boas lideranças, e o que eu quero mais fazer aqui é o registro da postura que tem essa comissão com relação aos temas da zootecnia veterinária, que muitas vezes tem até conflito, mas que, na verdade, a forma de conduzir neste nosso, principalmente nessas novas gestões, mas tem sido muito positiva. Esse convívio tem sido muito salutar. Nós temos, inclusive, uma representante no nosso grupo aqui interno da diretoria, né, a doutora Ana Cláudia Ambiel, representando muito bem, também trazendo todos os temas para o debate, mas a forma com que eles são debatidos aqui, né, é outra coisa. Né? Então, eu estou muito feliz da participação e faço questão de estar aqui nessa abertura, dada essa convivência muito boa que nós temos tido, e até um agradecimento a vocês por essa presença e essa participação conosco. Eu fico muito feliz. E acho também um trabalho bom, doutora Célia, que está sendo feito pela comissão aqui do Conselho, é com relação ao ensino. Essa presença de vocês, até a gente fica um pouquinho de inveja, porque vocês têm um número de faculdades, né? Que tem possibilidade de estar mais vou dizer, um corpo a corpo com os coordenadores dos cursos, né? Trocando informações e trazendo, né, o conselho para dentro da faculdade cada vez mais, com muito mais facilidade que o veterinário. O veterinário está com muita faculdade espalhada no estado e não dá para a gente estar em todas, né? Nosso pessoal da comissão de ensino da área veterinária foi em 70 até agora, né? Que é muito já, fez em 3 anos, mas é muita coisa, tem que ter muito tempo, né? E vocês estão conseguindo fazer, tanto é que agora em junho, né, tem um encontro aqui com os coordenadores e tal, a gente vai estar junto, se Deus quiser. Mas esse trabalho de vocês está muito bom, está com muito conteúdo, então parabéns. Eu convido aos participantes até a multiplicar essa informação, né, desse trabalho que vocês estão fazendo e que acompanhar bem, porque o Conselho publica tudo isso. Então, excelente trabalho, viu, gente? E agora, então, nós estamos aí nessa abertura do 7º encontro de zootecnistas, né, aqui do estado de São Paulo, e eu fico feliz, eu falo isso muito para o doutor Celso, eu sempre presto muita atenção no trabalho de vocês, que os temas são muito modernos, muito atuais, que vocês trazem para o debate. Eu acho que o zootecnista, e a veterinária também, e outras profissões que assistem isso aí, aprende muito. Eu falei para o Celso, inclusive, que esse evento que vocês fazem no fim do ano, tem um nome aí na USP, porque eu não gosto de perder, porque tem tanto conhecimento, coisa atual, moderna, que a gente é um convite a assistir, a acompanhar. Mas esse tema aqui, o zootecnista e as questões, né, de ESG, né, ou seja, todo aquele conceito, né, da ESG, parte ambiental, social, a governança, as boas práticas sociais, proteção do meio ambiente, eu diria até a saúde única está aqui nesse contexto total, não é mesmo? Gente, olha que tema importante, atual, moderno, nós estamos vivendo crises aí, estamos vendo agora nossos amigos do Rio Grande do Sul, tantos problemas, né, e a gente, o que podemos contribuir para o futuro, para as gerações não sofrerem coisas assim, ou então ter um menor impacto. Está nas nossas mãos isso, né? Então, só atualizando, só a gente ficando bem informado, e tem muita gente boa, como são os palestrantes que vão falar daqui a pouco para nós. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa abertura, doutora Celi. Meu abraço a todos os zootecnistas, meus já antecipando os parabéns pelo Dia do Zootecnista, que é no dia 13 próximo, né? Já foi em 1976 ou 78, a primeira Mil- aula. A primeira, 1966. 1966, 1966. É, Olha 66, só, né? E a 66. zootecnia teve a primeira aula, né? Tanto é que é o dia 13 de maio, é por 13 isso, não de é? maio, Ah, isso. tá vendo? Aprendi. E tá aí a profissão que tanto tem contribuído aí para o nosso país, para a sociedade, para o agronegócio, enfim. Então, parabéns, eu fico feliz do Conselho estar podendo estar aqui com essa oportunidade. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, doutora Denilson. A gente que agradece, né, a possibilidade de já estarmos na 7ª versão desse encontro, que se nesse momento, né, tem uma participação não tão grande, com certeza, quando essa palestra e esse evento subir para o YouTube, os acessos ficam facilitados e aí a gente acaba tendo uma repercussão bem maior, né, dessa temática, que é uma temática também muito importante para a gente estar debatendo. Então, agradeço imensamente o apoio do Conselho para a realização do evento e também, né, talvez a gente não tenha oportunidade de maneira pública tão ampla como é a rede social, como são as redes sociais, de agradecer por toda a gestão, né, a sua gestão que está finalizando agora no mês de agosto, né? Então todo o apoio que a zootecnia recebeu durante a sua gestão, a gente agradece muito e certamente foi um marco na nossa história dentro do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito obrigada, doutora Denise. Eu gostaria de passar agora, então, a qualificar o palestrante de hoje, né, Dr. Paulo Marcelo Tavares Ribeiro. Dr. Paulo também muito participa e muito contribui com a nossa comissão técnica de zootecnia dentro do CRMV. O Dr. Paulo Marcelo é membro já há muitos anos, em várias versões dessa comissão, desde lá do começo, do Dr. Francisco, o Paulo já interagia conosco dentro das comissões então existentes, né? O Paulo Marcelo, ele é graduado em zootecnia e também em gestão financeira, né? E também é mestre em zootecnia, doutor em engenharia de produção. Ele teve uma participação muito importante junto à governança em São Paulo, no que ele dirigiu a ADE Sampa, né? Que é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, e atualmente é reitor da Faculdade Sebrae, né? Ele é consultor na área de agronegócios, tem uma ampla experiência na formação e liderança de equipes, em empreendedorismo, em gestão de projetos e desenvolvimento local. E ele vai estar ministrando hoje a palestra sobre o conceito de ESG na oportunização da atuação do zootecnista. Então, por favor, doutor Paulo, a palavra é sua. Obrigado, professora Célia. Vou chamar de professora porque respeita a minha professora, né? Lá no curso de zootecnia é muito bom sempre participar de um painel que a Célia faz a moderação e traz também o conhecimento dela para a gente fazer um bom debate. Doutora Demilson, obrigado por todas as oportunidades, né, que o senhor deu para a gente na comissão de zootecnista. Desde lá de trás, quando estava o doutor Francisco ainda, a doutora Demilson nos apoiava, eu estava nas comissões, já a gente discutia bastante sobre o futuro da zootecnia, também da medicina veterinária, sempre com conversas muito boas, e aprendi muito com vocês, né? Foi muito importante na minha formação aí do trabalho do profissional que eu sou hoje. Então, aos dois que fizeram a abertura, né, ajudaram a moldar o profissional que vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema muito bacana que é o ESG. Então, obrigado. E é um desafio, né, trazer um tema tão novo, né, tão recente, mas que quando a gente pega também o porquê a gente debate esse tema hoje, ele não é tão recente assim, né? Ele vem desde o princípio, acho que da história humana, né? Na hora que a gente começa a se questionar sobre princípios, valores, ética, a gente vai se deparar com o conceito que a gente fala hoje de ESG. Então, eu trouxe aqui algumas informações, né, sobre o tema, para a gente dar uma pincelada sobre ele. Não temos a intenção de esgotar todo o tema, mas de fazer algumas provocações e trazer um pouquinho do papel do zootecnista nesse contexto do ESG. Vou compartilhar aqui, então, uma breve apresentação. Vamos ver se vai funcionar, né? A gente sempre treina bastante antes, chega na hora do jogo, dá um probleminha. Então, vocês me ajudam se tiver tudo ok, porque aí eu paro de ver vocês aqui. Estão vendo a apresentação? Deu certo, doutor. Então, tá bom. Então, trazendo um pouco desse tema, né, de como a gente vai trabalhar o conceito do ESG na criação de oportunidades, na oportunização para a atuação do zootecnista, nós vamos tentar contextualizar um pouquinho do que a gente observa, né, nesse desenvolvimento do conceito que vem acontecendo nos últimos anos, e trazer também um pouco da visão dessa atuação que eu tive a oportunidade, assim,
muito mais do que um pesquisador do tema, é do como é que a gente está vendo isso na prática e trabalhando isso na prática com as pequenas empresas, né? Hoje aqui estando como reitor da Faculdade Sebrae, que tem um curso de administração focado, né, na formação aí de empreendedores, a gente tem desenvolvido no Sebrae muito conceitos, né, de como é que a gente traduz a questão do ESG para dentro da pequena empresa, e também para trazer para a pequena empresa, normalmente a gente debate as grandes empresas, que foi onde começou esse tema, né, onde esse tema começa a ganhar impulso e começa a sair das escolas de administração, de gestão e ganhar o mundo empresarial, né. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho dessa prática e dos conceitos que a gente vem observando, né, ao longo do tempo, e como é que a gente está lidando isso até na orientação dos pequenos negócios e também aqui no caso dos zootecnistas. Então, sempre importante a gente trazer, né, que o ambiente dos negócios em diversos setores da economia tem se tornado cada vez mais complexo. E isso traz para a gente, né, toda essa questão do debate do ESG atualmente. Devido a todos os problemas, né, que começa essa discussão do modelo ESG muito ainda no primeiro momento com as questões do meio ambiente, né, com a questão ambiental, que é uma das letrinhas do ESG, né, ambiental, social e de governança. Então, começa esse debate muito forte na parte ambiental, e isso vem caminhando para dentro das companhias ou das organizações com as outras duas letrinhas do ESG, do social e da governança corporativa, como é que a gente trabalha dentro das empresas. Mas a gente pode falar, né, que esse ambiente complexo que a gente vive hoje traz uma série de necessidades e oportunidades também, né, para se trabalhar novos conceitos e um novo posicionamento das companhias. E a gente pode começar esse debate, né, falando um pouquinho, sem polemizar da parte ambiental, né, mas ver o que a gente está presenciando hoje no Rio Grande do Sul, com muito pesar, né, então, como é que a gente ajuda, né, a enfrentar essa crise climática que se abateu lá no Rio Grande do Sul, mas que vem também de problemas que a gente discute há bastante tempo, sobre o aquecimento global, de como é que os nossos hábitos nos trouxeram até esse momento, né? E aí tanto o nosso hábito pessoal, mas também das empresas, né? Empresas baseadas em geração de carbono e emissões de gases do efeito estufa, que muito tempo essas grandes corporações não trabalhavam com a questão ambiental, e nos últimos anos essa pauta ganhou importância e várias delas passam a começar a trabalhar também os impactos dessas companhias dentro do meio ambiente, né? Como é que elas vão influenciar o meio ambiente. Então, um debate que está na sociedade, mas também está dentro das grandes empresas, e aí começa a se moldar esse debate, né, do ESG, né, como a gente vai considerar as práticas de ESG, né, na estratégia e na gestão das empresas, né. E aí, aqui um ponto importante, né, que seja ela uma grande empresa de capital aberto, multinacional, que tem ações na Bolsa, mas também daquelas que tenham capital fechado, que sejam de controle familiar, que seja uma pequena empresa, né, como é que ela vai se enxergar dentro desse conceito do ESG, desse novo mundo que está aí posto, né, para a gente melhorar as práticas de gestão. Então, desse grande desafio, né, a gente pega lá de um conceito que vem desde a questão ambiental, mas depois como é que isso desdobra entre das práticas de social, e depois como é que a gente melhora dentro das empresas a parte de governança para atender esses dois pilares, né, do ambiental e do social, desse novo tema. E um bom começo de conversa, né, a gente pode pegar o caso de Brumadinho, né, quando a barragem, e acho que isso está na mente de todos, né, para a gente trazer esse debate, quando a barragem estoura, a gente tem um grande problema social e ambiental, né, acho que todos se lembram, né, de uma barragem de detrito da mineração. Quando ela estoura, ela acaba com toda uma região ali pela água, pelo barro. Temos um problema social grave, né, de mortes, de uma destruição toda de uma região por causa de um problema que estava ligado a uma grande companhia, né?
que foi um processo que aconteceu e que a gente teve todo um desdobramento de um impacto social, porque mexe com uma comunidade inteira, né? Na verdade, mexeu com um país inteiro, né? Olhando os impactos daquela tragédia, mexe com o que a gente fala das práticas de governança ou com a própria empresa, né? Se a gente olhar para a empresa naquele momento, a perda de valor em bolsa, todo o questionamento que é feito pelos acionistas da empresa com relação ao problema que foi gerado, né? E um problema ambiental drástico. Embora a gente tenha isso acontecido, isso também trouxe novas práticas que a gente discute um pouco depois e oportunidades para o próprio zootecnista ou para o pessoal que trabalha na parte ambiental com o desastre que aconteceu. Mas este desastre ilustra muito bem todo o debate que está em pauta hoje, com a discussão do ESG, da participação das empresas, envolvendo esses 3 pilares, né, de governança ambiental e social. Então, independente do tamanho da empresa e do tipo, né, da constituição, ela tem que estar olhando hoje em dia essas questões do ESG e os profissionais também, para enxergar, né, como é que as empresas vão se posicionar para achar oportunidades para trabalho ou para se posicionar no mercado. Então, quando a gente está falando desse conceito, eu trouxe essa figurinha aqui que ela traz um pouco, né, desse contexto, da gente começar a olhar as empresas, né, como de um modelo sistêmico que a empresa, e aí a gente pode trazer também o profissional aqui para o centro, né, ele vai ser sempre influenciado por esses elementos que estão em torno da empresa, né, a sociedade, né, os setores em que a empresa vai trabalhar, como é que ela vai lidar com os clientes. Se a gente falar, né, hoje em dia de competitividade, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui trabalhar com a competitividade, né, de alguns sistemas de certificação. E na hora que a gente fala de competitividade empresarial, grande parte da competitividade está ligada com a eficiência, com como a empresa é eficiente para produzir, mas a maior parte da competitividade dela está nessas bolinhas de fora aqui, né, de como é que ela vai interagir com a sociedade, com os setores, com seus clientes, com o governo, com os fornecedores e com as demais partes interessadas. E o que rebate também para a gente a discussão dentro do ESG. Se a gente for falar desse tema hoje, a hora que a gente olha a sociedade, nós vemos um movimento cada vez mais debatendo as questões ambientais e sociais e uma preocupação da sociedade em exigir das empresas que elas tenham boas práticas para lidar com problemas que fazem sentido para a sociedade atual, né? Então, se a gente pegasse algum tempo atrás, se a empresa ainda tivesse alguma prática que era poluente, a sociedade não debatia tanto isso, né? Ou não exigia tanto que ela mudasse essa prática. Hoje em dia é o contrário. A sociedade exige que ela tenha uma postura diferente perante alguns pontos, né, relacionados com a questão da reciclagem, né? Eu lembro que há 20, 30 anos atrás era comum até a gente ver a sociedade, né, não ligando para algumas práticas. A gente não falava em reciclagem há 30 anos atrás, né, para ser bem franco, né, e que hoje a gente vê, né, as novas gerações já muito preocupadas com reciclagem no Brasil, ou por um problema social, ou por um problema de renda, né, a reciclagem avançou bastante, né, a gente é exemplo, por exemplo, na reciclagem de alumínio, mundial, né, um case mundial que o Brasil recicla quase 98% do seu alumínio hoje, né, então muito por um fator social, e aí a gente vai ligando as coisas, né, você tem uma questão do desemprego, é uma oportunidade de trabalho para o catador de latinha, ele vai catar latinha para ter uma renda, e aquilo vira uma cadeia produtiva que é eficiente na reciclagem. Quer dizer, não vamos discutir a eficiência, que talvez tenha um ponto ali da água, né, na hora que a gente está falando ambiental, que vai pegar um pouco nessa discussão. Mas, em questão do alumínio, a gente tem um processo de reciclagem muito bem feito. Então, a sociedade passa a exigir mais da questão ambiental,
E tem também um ponto que é muito importante, que a sociedade passa a começar a exigir também boas práticas e posicionamento ético das empresas, né? E a gente pode trazer alguns casos ligados ao agronegócio, né? Que a gente tem, por exemplo, né? Falando ainda na questão do agronegócio, de alguns casos que vêm do campo de trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, em alguns locais no Brasil, a gente ainda tem relato disso, que está ligado com a parte do social aqui do ESG e que a gente pode apontar ali. Quando isso acontece dentro de uma cadeia produtiva, você tem um problema, né, da sociedade parar de consumir alguns produtos ou optar por uma outra marca, porque teve um caso desses que não é mais aceitável no mundo de hoje, né, da gente ter pessoas trabalhando numa condição ruim. No setor têxtil, que também está ligado aí com o agronegócio, né, a gente teve casos recentes de grandes marcas perderem mercados e valor de mercado, grandes marcas varejistas, porque ao longo da cadeia produtiva dela, e não era nem do fornecedor, que está aqui, né, a importância do fornecedor aqui no slide, né, de um fornecedor que está, sei lá, no terceiro ponto da cadeia, é uma pessoa que uma empresa que fornece para grande varejista contratou ou subcontratou, e ali apareceu, por exemplo, um caso de trabalho escravo com bolivianos, né, que aconteceu e foi divulgado na imprensa, e aquilo prejudica toda a imagem de um setor e toda a imagem de uma empresa, né, e aí traz à tona essa questão, né, do impacto social, das boas práticas de meio ambiente e de governança, né? Como é que as empresas vão criar formas de conseguir fazer que ao longo de sua cadeia produtiva não aconteçam práticas desse tipo, que podem prejudicar a questão da imagem das empresas. Então, com esses poucos exemplos, a gente vê que vem para a pauta, né, a discussão muito forte, né, com relação da sociedade exigir das empresas como é que elas vão trabalhar com seus fornecedores, com as suas cadeias produtivas para terem melhores práticas, para terem práticas éticas, para terem práticas socialmente corretas e ambientalmente corretas também, né? Essa exigência do mercado faz com que as empresas hoje tenham que se preparar para isso, né? E aí a gente pega alguns setores que estão se organizando mais fortemente e alguns setores que ainda não estão organizados, né? Até por falta de exigência, talvez, do papel do governo, né? Que também tem o papel de legislar, de criar as leis e as condições para que os setores avancem, né, com as práticas de ESG, como é que a gente avança nos processos de transparência, como é que a gente melhora as próprias práticas do governo, né? Também é uma boa discussão do ESG no meio governamental, né? Até por casos de corrupção, da lei de anticorrupção, como é que a gente trabalha com esses processos também, que historicamente a gente vê que de vez em quando aparece no meio do governamental, e como é que as práticas, né, de ESG vão suprir, né, ou vão trabalhar ali com a boa governança para melhorar também a competitividade dos governos. E no papel do governo também de legislar, né, na questão ambiental, por exemplo, a lei do resíduos sólidos, ou também a parte de logística reversa para os varejistas, né, com as embalagens do produto que é vendido, que também é uma lei promulgada e ainda em processo de implementação, em discussão, que deveria ter sido mais rápido, mas que está aí na pauta, acontecendo de uma forma tranquila. Tranquila não, uma forma cadenciada, ela vem acontecendo e cada vez mais vai ganhar esta pauta, né? Então, é nesse contexto que a gente tem a prática toda do ESG, e como é que as empresas podem ter um papel transformador, né? Porque muitas vezes são tantos atores, tantas partes interessadas, e é um trabalho interessante que as grandes empresas, quando elas se juntam, elas podem ter um efeito transformador muito grande. Até um exemplo que o Carlos Saviani também, que era um membro da nossa comissão aqui, um zootecnista, e trabalhava com a parte ambiental, né, numa das grandes ONGs aí ambientais, e fizeram um trabalho muito certo, eu não vou lembrar direitinho o número, né,
mas eles estavam trabalhando na parte de resíduos, de reciclagem dos grandes geradores de impacto ambiental de resíduos, e eles conseguiram ver que 98 grandes companhias eram grandes responsáveis na sua cadeia com grande parte da geração de resíduos. E ao invés de tentar trabalhar com a população do mundo inteiro para conscientizar sobre, né, o meio ambiente ou sobre a reciclagem, sobre esses processos, se trabalhasse em 98 empresas ia ter um impacto gigante nas cadeias produtivas com as boas práticas ambientais. Então, de ser estratégico também quando a gente trabalha a questão do ESG. E isso traz para a gente, né, essa questão de compreender um ambiente sistêmico, né, e a cultura das organizações, né, e assim como é que a gente vai adequar os modelos de governança para o caminho de sucesso, né, como é que isso vai transformar em boas iniciativas e ter um caminho aí bem trilhado para as boas práticas de ESG e dos profissionais também estarem se posicionando nesses mercados, né. Na hora que a gente fala do ambiente sistêmico, eu estou falando de como uma mudança, por exemplo, numa prática dentro de uma empresa, pode influenciar toda a cadeia produtiva e ela vai ter que se adequar para conseguir, né, dar conta aí de um problema que aconteceu dentro de uma empresa. Né? Quando acontece um desastre ambiental e que a empresa muda suas práticas e pede adequações para que aquilo aconteça, toda a cadeia produtiva pode ser impactada. A exigência, por exemplo, hoje de uma certificação ambiental. Se a grande empresa falar que ela vai ter aquela boa prática, ela vai exigir dos seus fornecedores. Isso vai transformar toda uma cadeia, pode transformar, né? Que é o que a gente fala do ambiente sistêmico. Ou se a gente muda uma lei, ela pode impactar toda uma cadeia produtiva, né? E aí, como é que isso vai moldar nas culturas das organizações? O bom é que a gente vê as culturas se transformando, então, quando a gente está falando do ESG também, a gente está falando, por exemplo, de culturas organizacionais se atualizando com relação a vários temas importantes, como diversidade, como a maior participação das mulheres nos conselhos de administração, ou com a maior participação das mulheres nos cargos de liderança dentro das empresas, né? Como é que a gente tem a inserção das comunidades, de outras comunidades do mundo empresarial, e isso avançando, desde, né, de um deficiente que venha para o mercado, trabalhar numa posição, né, da inclusão do LGBTQIA+, como é que isso acontece dentro das organizações hoje, como passos de melhoria, né, vamos dizer, de toda essa questão organizacional e de cultura organizacional que vai também sendo influenciado pelo ambiente, né, pelas empresas e pela sociedade. E isso vai estar ligado com o sucesso aí das iniciativas dessas empresas. E aí, na hora que a gente está falando das práticas de sustentabilidade, e falando um pouquinho de governança, né, na hora que a gente fala de governança, a gente vai estar ligando, né, com as questões de sustentabilidade, ampliando esse conceito, não mais só da sustentabilidade ligado com o meio ambiente, mas também com a questão da sustentabilidade nos outros pilares dela, né, como a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade daquela empresa ao longo do tempo, como é que ela vai se manter por mais tempo aí no mercado, se atualizando e tendo novas práticas. Que dentro das organizações vão estar ligados com a parte de cultura, né, com a parte de ética. Então, o conceito de ESG vem muito dessa questão do debate ético, né, o que a sociedade hoje em dia tolera ou não de comportamentos e princípios das pessoas e das organizações, né, dessa exigência que vai ter de uma boa prática de governança corporativa, ou seja, como é que nós vamos criar boas práticas para cada vez mais ser transparente, ter uma inserção no mercado de uma forma diferente. E aí a gente vai falar um pouquinho da parte de governança, né, da coerência das práticas dos princípios das organizações com os valores, né, que aquelas organizações entregam e seus clientes observam, né? Então, como é que vai ter essa coerência das empresas? Um bom exemplo, né, é um conceito que surgiu, né, nos últimos anos do greenwashing. O greenwashing é aquelas empresas que construíam modelos
para falar que elas cuidavam do meio ambiente, que elas tinham certificações, que elas tinham todo um componente ligado com a questão do meio ambiente, mas, na verdade, era só para criar uma imagem para o consumidor e ela acabava não praticando aquilo no dia a dia, né? Então, de utilizar aquilo como um apelo mercadológico, mas que não era real. Então, a hora que você, como consumidor, tentava enxergar naquela empresa e ver que ela transmitia aquela segurança ou aquele trabalho, você não achava isso na reputação daquela marca, né? E os bons exemplos também de reputações de marcas que a gente reconhece por isso, né? Por exemplo, uma marca que é reconhecida na questão de governança ou na questão de meio ambiente, na hora que a gente fala de Natura, tenho certeza que na cabeça de todos vem boas práticas de gestão, boas práticas ligadas com o meio ambiente, de boas práticas ligadas com o social, né? Como faz o envolvimento das comunidades que fornecem produtos ou insumos, ou até mesmo das vendedoras, né, de um produto, deles, como é que eles trabalham pensando na sustentabilidade financeira, no impacto para o meio ambiente, como é que eles têm boas práticas que ligam isso com a organização. E aí a gente fecha esse ciclo aqui de nível de confiança e como é que a governança vai fazer parte do mundo atual das companhias. E é um desafio falar desses temas todos, né, em tão pouco tempo, mas aí trazer um pouquinho dos princípios da governança corporativa, né, que vai moldar também as oportunidades que a gente tem dentro das práticas do dia a dia das empresas e as oportunidades para os profissionais, né? Já vamos trazendo um pouquinho como é que a gente enxerga isso hoje, né? Aqui eu trouxe um pouco que vem do manual do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem bastante material legal para quem se interessa nessa área, dar uma lida e ver como é que esse tema está atual e sendo discutido. Tem, inclusive, um núcleo deles que trabalha a questão do agronegócio, né? Então, é muito interessante para a gente dar uma olhadinha de como é que se atualizar sobre o tema. Mas na hora que a gente está falando, então, desses princípios, estamos falando de integridade, né? Uma empresa, como é que ela vai se posicionar com relação a isso? Com a questão da transparência, como é que vai trazer boas práticas de balanço, de mostrar suas ações e ser transparente com a comunidade, de equidade, né? E aí aqui vamos falar das oportunidades de carreiras, de fornecedores, de como é que ela vai trabalhar dentro das suas empresas, de responsabilização e de sustentabilidade, né? Então, como é que essas práticas se tornam mais pautadas e melhores. Então, esses princípios da boa governança vão trazer também oportunidades para a gente trabalhar e falar das oportunidades para os zootecnistas no ESG, né? Uma coisa que aparece, né, na hora que a gente está falando desses princípios, e é legal os zootecnistas, né, estarem preparados, quando a gente está falando, né, desses princípios de boa governança, uma das boas práticas é a criação de conselhos de administração dentro das empresas, sejam elas abertas em bolsa, por exemplo, várias abertas em bolsas têm que, por obrigatoriedade de lei, ter um conselho de administração, que ele é um órgão independente dentro da empresa, né? Ele não é que ele é independente, ele não é executivo, né? Tem que ter a sua independência, e o conselho de administração vai ditar as políticas para os executivos, o CEO, os diretores da empresa, até mesmo o dono da empresa, quando está numa empresa privada, seguir algumas diretrizes desse conselho de administração. E hoje, já trazendo uma oportunidade, né, um mercado que cresce hoje, né, e é um bom mercado, é o de conselheiro de administração privado, né? Assim, as empresas podem ter dentro dos seus quadros conselheiros, mas sempre fazem o convite de conselheiros de administração de fora da organização para integrar esses conselhos, trazer uma visão nova, porque espera que nesse conselho ali tenha uma visão mais ampla dos conceitos de ESG, de outros setores, né? Você ser um zootecnista dentro de uma indústria farmacêutica, por exemplo, trazer uma visão diferente, talvez, do conceito do campo ou do desenvolvimento de determinados produtos para dentro de um conselho de administração e com boas práticas ligadas com o meio ambiente, né? Então, são boas oportunidades que estão surgindo no mercado.
e que vão trazer oportunidades também para os zootecnistas e para diversas profissões. Na hora que a gente está falando, então, dessas oportunidades na questão de social, né, do encadeamento com grandes empresas, né, quando a gente fala desse conceito, que eu estou falando de olhar as cadeias produtivas e ver como é que as grandes empresas vão precisar de prestadores de serviços em determinadas áreas para trabalhar com a questão do ESG. Se a gente pegar o caso de Brumadinho, por exemplo, com todos os termos de ajuste de conduta que a mineradora teve que adotar, hoje em dia tem projetos sendo desenvolvidos na área de pesquisa ou até mesmo na área de produção, lá na região, que está contratando, via projetos ou editais, empresas para prestação de serviço nessas áreas ambientais, na área de reconstrução, na área de pesquisa, na área de reflorestamento, todas áreas que podem estar ligadas com atividades do zootecnista, até de meios de produção diferente, por um problema que houve, que está ligado com essa questão ambiental, de governança, do ESG como um todo, e que abre oportunidades ali para trabalho de diferentes formas. Por exemplo, eu conheço zootecnistas que foram contratados para fazer o levantamento das comunidades, levantamento das populações, do que perdeu ali de produção agropecuária e como é que isso retomaria, né? Então, de desenvolvimento de indicadores para o desenvolvimento regional, de equipes que estão trabalhando com isso lá, que é bacana, né, o surgimento de oportunidades, quer dizer, não é bacana nesse caso, porque veio de um desastre, mas de surgir oportunidades para se trabalhar nesse tipo de setor. O próprio terceiro setor, né, antes de ir para o terceiro setor, grandes empresas também, normalmente, até em projetos públicos, quando pegam obras, tem a questão da compensação ambiental também, né, que muitas vezes surge a questão da compensação ambiental, já estou ligando os dois termos aqui, mas de social também, né, então vou desenvolver um grande projeto de construção civil, junto com isso eu tenho que fazer muitas vezes a capacitação e a formação de um núcleo produtivo, né, de como é que eu vou pegar talvez a população que vai ser impactada pelaquela obra e dar uma nova forma de um projeto de vida ou uma nova produção para aquela população. Né? Aqui eu uso um exemplo, há uns 98, né, algum tempo atrás, eu quase fui parar com uma proposta em Angola para fazer um projeto de irrigação, né, e de reforma agrária, implantação de 70 mil hectares em reforma agrária por causa de uma usina hidrelétrica que foi feita no local e tinha toda uma comunidade em torno que, no pós-guerra, depois, né, já tinha bastante tempo, mas que como eles iam dar posse à terra e começar a produção rural. Né? Então, era um projeto ligado a uma grande construtora que ia fazer toda a parte de implantação de um projeto ligado com o agronegócio, de capacitação das pessoas, de como ensinar a produzir, de como levar a tecnologia brasileira para a produção. Então, olhar também as grandes empresas pode ser que surjam oportunidades, ou como funcionário, ou às vezes como fornecedor de projetos, né, para trabalhar aí no setor social, com a formação de novos núcleos produtivos, por exemplo. E no terceiro setor também o avanço das ONGs, né, algumas hoje são grandes e mundiais, que vão trabalhar com a questão do social, que vão trabalhar com a questão das comunidades, que vão ensinar novas técnicas de produção, como uma forma de sobrevivência e geração de renda, que abre também um caminho grande para os zootecnistas trabalharem. Aqui na cidade de São Paulo, quando eu fui diretor da ADESAMPA, a gente tinha um projeto, por exemplo, de desenvolvimento agrícola na capital. Você fala, mas São Paulo não tem propriedade rural. Falo assim, tem, e elas estão numa área, né, aqui da cidade de São Paulo, que está aqui, ali em Marcilac, em Parelheiros, que é uma área que está ligada com a Serra do Mar, com Mata Atlântica. E aí a gente fez um projeto de desenvolvimento da produção ali, tanto de hortifruti, né, e granjeiro também, para que não permitisse que a cidade se expandisse para a Mata Atlântica. Então, a produção rural gerou trabalho para produtores, para zootecnistas, para agrônomos, para veterinários, para fazer uma barreira física, né, com a produção rural para que a cidade não invada a Serra do Mar. Né? Então, e com grande participação do terceiro setor,
e estamos ligando com a parte da ambiental, né, da produção sustentável, né, como é que a gente, e hoje vários zootecnistas já trabalham, né, quando eu formei, tinha muito pouco, por exemplo, o conceito da produção orgânica, né, e hoje em dia a gente já vê que isso é uma prática e um campo de trabalho muito grande para o zootecnista estar se inserindo nesse mercado, e como é que ele está lidando com a questão sustentável. E das cadeias produtivas novas que vieram, né? Então, hoje em dia, por exemplo, nessa região aqui de São Paulo, a gente tem a questão da produção agropecuária, muito a questão do orgânico para fornecer para o grande mercado consumidor de produções orgânicas, que é a própria cidade de São Paulo. E o grande desafio não estava nem na produção, estava na questão de logística, né? Então, como é que a gente entende as cadeias produtivas, como é que a gente organiza os produtores para trazer o produto para o principal mercado consumidor, e aí logística a gente está abrangendo outras coisas também, como a questão de volume de produção, de frequência de entrega, de quantidade mix de produto necessário para fazer, né, toda essa entrega para o mercado consumidor aqui da cidade de São Paulo. Então, que existem, né? Então, com a preocupação ambiental, abrindo novos mercados do comércio solidário, do comércio justo, vários conceitos novos, ou até mesmo do comércio mesmo tradicional, né? Se apropriando aí da produção com novas técnicas para que a gente tenha uma produção mais sustentável e também o consumidor ávido por ela. E na questão da governança, eu adiantei, né, um pouquinho esse tema, mas eu gostaria de frisar novamente, né, para o zootecnista começar a se aprimorar cada vez mais com a questão de governança, né, de boas práticas de governança. Por exemplo, hoje eu sou conselheiro de administração de duas entidades, né? Uma, na verdade, é o Centro Paula Souza, que coordena aí as FATECs e ETECs, eu sou conselheiro lá, indicado pelo SEBRAE, né, que traz toda essa prática de como a gente vai trabalhar com governança aí na questão do ensino e do ensino público, né? Então, esse conselho delibera sobre as diretrizes e como essa entidade vai caminhar. Mas, por exemplo, também faço parte de um conselho de uma fundação, da Fundunesp, da fundação da Unesp, como conselheiro de fora, né, do sistema, para a gente debater ali dentro temas que estão ligados com... A Fundunesp está focada muito com a produção científica, e muito ligado com projetos com agronegócio, com vários projetos ligados com profissionais zootecnistas, mas como é que a gente traz uma visão também empreendedora, né, e uma visão diferente para o apoio aos projetos, para as linhas estratégicas da fundação, todo esse como um papel de conselheiro de administração. E isso é uma prática e uma oportunidade que vem crescendo no mercado, né, de várias empresas privadas que são obrigadas a ter seus conselhos de administração e vão contratar conselheiros, e é uma boa carreira com boas remunerações, né, competitiva, como outras, né? Quando você pega uma carreira dessas, também vai ter essa questão da competição, mas que é uma oportunidade também para os profissionais estarem se especializando. Mas na hora que a gente fala de conselho de administração, e aí um alerta que eu sempre faço para os zootecnistas, é a questão da gente se preparar para isso também, né? Então eu fui, por exemplo, fazer gestão financeira para entender mais de finanças, para conseguir analisar um balanço de uma empresa e tentar descobrir se está certo ou se está errado, né? Como é que a gente analisa um balanço? A gente cita um último caso, o caso das lojas americanas, por exemplo, que ficou notório, que um grande profissional de mercado foi contratado para tocar o grupo. A hora que ele olhou a questão dos balanços, ele falou assim: opa, tem coisa aqui que não está certa, eu não vou nem continuar, né? Ele desistiu, e isso foi um baque, né, para a companhia como um todo, porque viu que tinha alguma coisa errada em questão de balanço daquela empresa, né? Uma contabilidade que não estava fechando. Então, a gente entender também de outras áreas para abrir novos mercados e novas áreas para o zootecnista, né? Como eu vou participar de um conselho de administração, seja ela de uma empresa da nossa área, né? Vamos pegar uma empresa ligada com a alimentação animal, ou com a nutrição animal, com a produção de insumos, e a gente olhar um balanço daquela companhia e conseguir, né, visualizar o que está certo, o que pode melhorar ou se tem algum erro. Então, da gente se preparar, que é um grande mercado que está abrindo, que muitas vezes a gente olha que é só do campo de administração, mas que o profissional da zootecnia também pode aprender e navegar neste mercado.
Então, eu vou chegando aqui no meu tempo, vou deixar algum tempo aqui para pergunta. Eu agradeço a todos, espero que eu tenha conseguido sintetizar um pouquinho das informações e estou aberto aqui para as perguntas para a gente gerar um pouquinho de debate aqui sobre a palestra. Vou interromper minha apresentação aqui para voltar a ver todo mundo. Muito obrigada, doutor Paulo. Foi muito boa a sua apresentação, no sentido de ampliar a nossa visão, né? A gente está acostumado a lidar com a zootecnia em questões que são muito pontuais, mas tem um mundo inteiro por trás disso, né? O conceito do ESG é muito amplo e você conseguiu mostrar para a gente como é que a gente pode impactar em outras, né? Em outros universos que não só aquele diretamente relacionado à produção animal, que é super importante, né? Nesse sentido, o Dr. Luiz Airosa, também da nossa comissão, ele tem uma pergunta para você. Ele fala o seguinte: quais as principais oportunidades e desafios enfrentados pelos profissionais da área ao incorporar esses princípios em nossas atividades e projetos? Eu acho que o grande desafio, né, dos profissionais hoje é como eu me preparo para este novo mundo, né? Porque muitas vezes a gente foi formado ou vem, né, de uma trajetória que a gente era até permissivo com algumas práticas, né? Então, se eu pego, né, na minha época de formação, eu vou dar um exemplo bobo, né? Mas assim, na minha época, o meu trote como bicho na faculdade, se eu tenho uma prática dessa hoje, naquela época era aceitável, assim, a gente aceitava aquilo, né? Era uma outra época. Se eu faço isso hoje, eu vou preso. Então, a gente pega, né, e num curto espaço de tempo, como muda essa transformação. Então, a gente ter essa percepção como profissional, como essas mudanças estão impactando as profissões, acho que é o grande desafio do profissional, né? Na questão, por exemplo, na hora que a gente fala de ética, né, dentro da governança, né, como é que a gente vai lidar, por exemplo, com a gestão de pessoas dentro de uma propriedade rural, muitas vezes que não tem aquele conceito, vamos dizer, talvez, de uma boa prática de gestão, como é que ele trata um funcionário e aquilo pode estar ferindo um princípio de ESG que vai estar numa cadeia produtiva. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Como é que eu vou entender o que é ética hoje, os princípios da transparência, os princípios da publicidade, como é que eu vou ter essas práticas como profissional, e aí é um lado comportamental de cada um de nós, e também de estudar um pouquinho das boas práticas de governança e de gestão do ESG, né? Entender os conceitos e ver como é que eu vou achar as oportunidades como um profissional da área, né? O professor Luiz, por exemplo, da área de aquicultura, né? Como é que eu vou poder usar, por exemplo, a produção em tanque-rede em determinados locais? Isso é uma discussão, né, que ainda tem, né, de apropriação do espaço público, de rios, de lagos, que é um debate super bacana, né? Mas como é que a gente se prepara como governança para ter aquilo? Aquilo pode trazer algum impacto ambiental? Como é que é essa discussão, né? Então, a gente aproveitar e cada vez mais ter produção científica para colaborar, né, com essa discussão, que é um outro ponto que o zootecnista já pratica, né, de pesquisar para trazer novidades aí para a gente trabalhar esses novos conceitos. A doutora Silvia também tem uma pergunta, doutor Paulo, que fala, primeiro, parabenizando pela excelente apresentação, e depois fala que, pensando nas AGTECs, como está o cenário dos conselhos de administração e como os zootecnistas podem se preparar para participar desses conselhos? Muito legal a pergunta, Silvia, obrigado. Gente, um dos setores que mais avançam hoje em dia no campo, né, e a gente vê, né, até o professor Selvo na frente lá da incubadora lá em Pirassununga, mas de outras iniciativas de muita criação de startups, né, as AGTECs, ligadas ao agronegócio. A gente vê que esse movimento é muito forte hoje no agronegócio, né? E como aconteceu, por exemplo, no setor bancário com as fintechs, né? À medida que essas empresas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo e vão virando bons negócios, muitas vezes elas vão abrir capital em bolsa ou vão tentar buscar recursos em outras fontes
para financiar suas iniciativas. Em fundos de investimento, em fundos de venture capital, em fundos de investimento anjo, que seja, né? Quando ela faz essa proposta de crescimento e vai buscar recurso, com certeza ela vai deparar com um ponto ali que vão falar, se prepare na sua governança. Então, você vai ter que estar muito claro quem são seus dirigentes, como é que são seus valores, seus princípios, e vai pedir para você melhorar a tua governança. Hoje, nas fintechs, já é obrigatório elas terem os conselhos de administração, e por lei. E a hora que ela tem esse conselho de administração, ela tem que trazer conselheiros profissionais para indicar quais são os melhores caminhos. E isso também vai acontecer nas grandes empresas ligadas ao agronegócio. À medida que elas vão crescer, ou por pressão dos fundos, né, que vão exigir isso, para ter uma melhor administração, e o conselho ele serve também como um balizador, né, muitas vezes, das práticas da empresa. Porque, às vezes, o diretor, ou o dono, quer ter lucro a qualquer preço, e o conselho vai falar, ó, você vai por esse caminho e vai dar errado, por causa disso. Esse é o papel do conselho, né, de alertar e trazer as políticas para servir de um contrapeso para as iniciativas da empresa. Tanto para ela não exagerar numa questão ambiental ou social, né, não errar nesse sentido, como é que ele vai fazer esse balanço. Então, cada vez mais as agtechs, no crescimento delas, os fundos de investimento vão pedir para ter a constituição desses conselhos de administração. E aí é um grande papel para o zootecnista assumir, né, essas posições, que são boas posições aí no mercado. Paulo Diego Barroso, ele está perguntando se haveria e qual seria o papel prático do Conselho Regional de Medicina Veterinária no fomento e regularização do trabalho do zootecnista em ESG. Eu acho que essa é uma discussão super importante para ter dentro do Conselho, né? O Conselho, com a própria parte de regulação profissional, ele já acaba trabalhando muito com a questão da ética, né? Que vai estar ligado aqui com a questão da ética nossa profissional, e esse é o papel do Conselho, né? A razão dele existir, né? Como é que ele vai regular a nossa profissão, né? Então, ele já faz uma parte, hoje em dia, vamos dizer assim, do ESG importante, que é essa criação da governança da nossa profissão, né? E eu acho que também, como qualquer outra empresa colegiada, e o Conselho é um exemplo, né? Porque ele é um órgão, né? Que você tem toda uma diretoria, você tem toda uma presidência, mas ele tem os conselhos, da quais a gente faz parte para trazer informações para eles tomarem a decisão, né? Então, a criação, por exemplo, do Conselho de ESG, já tem, né, o Conselho ligado com a produção, com a parte ambiental, mas como é que a gente pode criar também, né, um grupo que discute e traga isso como melhores práticas para orientar todo o profissional ligado ao Conselho de Medicina Veterinária. Então, acho que é um bom papel, né, moderno, para o Conselho adotar, né, como sugestão aí de como é que poderia criar um conselho que venha fazer esse debate dentro do nosso conselho. E a gente vai para a última pergunta, Paulo, em função do nosso horário, que já está findando, da Amanda Dorta. Ela fala quais as certificações que você indicaria para trabalharmos nessa área, as mais exigidas pelo mercado. Então, eu acho que uma certificação que é importante, né, hoje, por exemplo, falando em conselho de administração, existe uma certificação de conselheiros de administração, né? Então, o IBGC, e aí procuro, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem esse processo, ele que é o acreditador disso, né? Então, tem todo um processo que você pode fazer para virar conselheiro de administração. Então, você consegue fazer isso de forma sem por exemplo, ter a capacitação que existe em vários mercados, a deles tem uma também, mas eles têm esse modelo dos conselheiros de administração que eles certificam. Então, na hora que uma empresa vai buscar um conselheiro, ele vai olhar nesse banco de dados e falar assim, achei aqui o Paulo. Eu não sou, tá? Eu ainda não fiz o processo de certificação. Eu fiz os cursos, mas eu não me certifiquei ainda. Eu posso me certificar, que é prestar um processo e uma prova de certificação para virar um conselheiro. Então, isso já é uma prática que as grandes empresas buscam nesses bancos, né? Quem são as pessoas indicadas, e são certificadoras, né, mundiais que vão fazer esse processo. Então, tem bastante coisa na preparação do profissional, independente da área, e já começar a estudar, né,
esse tema, buscar. Tem um manual de governança corporativa, que é um manual que você pode fazer download, gratuito, né? Que é super bacana para começar a entender, mas com certeza, né? Ver essa questão das certificações, aí podemos também pegar nas certificações ambientais, né? Para ser um profissional que vai trabalhar com orgânico, ou que vai trabalhar com algum processo de certificação que as empresas precisam, também tem informações específicas que os zootecnistas podem se aproveitar aí, né? E se atualizar nesses caminhos. Muito obrigada. Então, Paulo, cumprimos o nosso horário, meio-dia. Quero dizer que foi um enorme prazer tê-lo aqui hoje. Eu acho que você suscitou uma série de insights para as pessoas começarem a pensar um pouquinho sobre essa ampliação da visão do zootecnista, né, para um mundo muito diferente que está acontecendo e não é futuro, já está aí, né? A gente tem que estar preparado já, né? No âmbito das escolas, eu acho que isso tem essa discussão tem que estar presente e tem que estar já preparando esse egresso, né, esse jovem que está saindo para o mercado de trabalho já para estar pensando, questionando e vendo como é que ele se melhor qualifica para esse tipo de questão. Então, eu quero deixar aqui meu abraço a todos, o agradecimento à equipe toda do Conselho Regional que colaborou para que esse evento pudesse acontecer e também a todos aqueles que estão participando, assistindo. Nós, enquanto comissão de zootecnia e ensino, temos o privilégio de ter o Paulo dentro da comissão, então, se tiverem outras questões relacionadas a isso, é possível vocês encaminharem essas questões para a nossa comissão, que eu tenho certeza que faremos o possível para estar respondendo e ampliando, eventualmente, essa discussão. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento ao Paulo, a todo mundo que está nesse evento, e o meu fraterno abraço a todos os zootecnistas paulistas e brasileiros pelo nosso dia que está acontecendo aí na próxima segunda-feira, dia 13 de maio. Muito obrigada a todos. Paulo, se você quiser se despedir, a gente encerra o nosso encontro. Eu só queria agradecer mesmo, espero que possa ter colaborado um pouquinho aí com o conhecimento. Obrigado, Célia, a todos os colegas da comissão e parabéns a todos os zootecnistas. E estou à disposição, que precisar de informações aí, estamos à disposição na comissão para a gente tirar todas as dúvidas. Tá muito bem. Pessoal, só lembrando que na quinta-feira nós continuamos o nosso encontro, de novo às 11 horas, com a palestra da doutora Silvia Robes. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.